Vou casar. E agora? Fica nesse vídeo que com certeza você vai sair com muitas dicas para iniciar logo logo o planejamento de um dos dias mais importantes da sua vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Cafezinho por aqui? Cafeína check. Simbora então, porque a lista é grande. Exatamente, fiz uma colinha aqui, porque senão eu ia me perder. São muitos detalhes, exatamente. Bora falar com as noivinhas de plantão? Faltam 3 meses para data considerada aí por Brasil e muitos países também como mês das noivas. Mês de maio considerado mês das noivas em muitos locais, por tradições e assim por diante. E essa data me despertou, esse prazo me despertou, que foi o prazo que eu me dei para planejar o nosso casamento. E foi uma loucura. Um mini wedding, já vamos falar sobre isso. Mas mesmo assim, o que parecia, é um mini casamento, não vai ter problema nenhum, vai ser facinho. É muito detalhe. E eu tô aqui para ajudar vocês com a minha experiência que eu tive, do que tudo que eu lembrei que se faz necessário, importante listar antes de partir aos contratos para a grande data. Então, simbora, caneta e papel na mão, anota tudinho aí, vou ver se eu consigo deixar aqui na legenda para vocês também, beleza? Primeiramente, então, definido o sim a partir dele, né? A alegria ali da decisão que você tomou, uma grande decisão em sua vida. Então, primeiramente, parabéns, você vai casar, você vai se casar. É um dos momentos mais emocionantes que você pode compartilhar em sua vida e vai mudar, vai transformar a sua vida como casal. Mas depois do sim, é natural que surjam muitas perguntas. E vamos iniciar um roteiro, um checklist que pode te auxiliar você ou alguém que você conheça que está passando por essa fase de vida, que vai passar por essa fase de vida. E o primeiro check aqui do checklist, com certeza, se você sabe que a pessoa vai passar no futuro, o quanto antes você envia esse vídeo, porque vai ajudar aí muito essa pessoa. Exatamente. Vamos para o primeiro check da lista. Comece o quanto antes. Começar o planejamento o quanto antes é não deixar para a última hora. Você vai conseguir o local que você deseja por um valor melhor. Você vai conseguir as datas dos fornecedores que você deseja por valores melhores e assim por diante. Você vai conseguir trabalhar com um prazo, então você consegue liquidar esse financeiro ao longo desse prazo. Mas o mais importante de todos, começar o quanto antes, é você garantir as datas das escolhas que você pretendia, de locais e fornecedores. Importantíssimo. Comece. 2. Defina um orçamento. Os valores que vocês estão dispostos a investir, porque é grande. Quanto vocês estão dispostos a investir? Porque a partir daí, com certeza vai definir também todo o restante. Os valores dos preços podem variar muito, de acordo com o estilo do casamento que vocês querem fazer e o quantitativo de pessoas que vai ter nessa festa. Exatamente. Então, definir o orçamento, vocês conseguem verificar o estilo ali, ter um foco, né, para ele, e vai definir quanto eu estou disposto a investir para cada função no casamento. E verificar o que vocês estão dispostos a abrir mão. Eu imagino que, dependendo da sua situação de vida, você vai ter que fazer concessões, escolhas, prioridades. Eu, por exemplo, infelizmente o comece foi o primeiro check que eu fiz errado, porque eu deixei para em cima da hora. Em menos de 3 meses, fui atrás de organizar tudo. Orçamento. Tínhamos um orçamento super mega reduzido. E com isso, o orçamento determinou o quantitativo de pessoas que poderíamos fazer a lista dos convidados, convidar. Então, o nosso orçamento determinou o tamanho do nosso casamento, o estilo do nosso casamento em relação ao tamanho. Foi o orçamento que determinou. E com isso, de acordo com o orçamento e tendo algumas prioridades, determinou o investimento de um orçamento maior em algumas áreas e menor em outras, o que era prioridade para mim. Por exemplo, foto e vídeo, eu não abri a mão da qualidade. Com isso, eu estava disposta a investir mais nesse setor do que em outro. Por exemplo, o vestido de noiva. Beleza? É só um exemplo para vocês entenderem. Lembrando que eu priorizei qualidade, né, no serviço de foto. Não esquecer de, junto no tópico orçamento, vocês definirem o orçamento também para a lua de mel. Exatamente. Então, no nosso caso, o que eu tinha em mente é muitas coisas, mas o nosso orçamento determinou o nosso destino e assim por diante. Terceiro check da lista, data e hora. Definir data e hora.
Por quê? Dependendo a época do ano em relação a clima, tem épocas do ano, dependendo aonde você pretende se casar, o clima é mais chuvoso. Se é ao ar livre, vai determinar essas escolhas. O vestido da noiva, porque se você escolher um clima de inverno, dependendo da região onde você vai se casar, vai passar muito frio, você está disposta a passar muito frio, um vestido mais aberto, um vestido mais fechado, porque você quer estar confortável na hora da cerimônia, na hora da sua festa, você quer, porque se for ao ar livre, você quer estar passando frio e são tudo detalhes a se pensar. Tudo isso vai determinar data e hora. Data e hora em relação, você vai casar pela manhã, você vai casar pela madrugada, ao nascer do sol, tá surgindo tantos casamentos assim hoje em dia, né? Você vai casar ao pôr do sol, porque é ao ar livre, é na praia, e daí você quer o pôr do sol. Isso vai interferir. Você vai casar ao meio-dia, vai ser um almoço pós-cerimônia. Tudo isso vai determinar. Inclusive, no nosso caso, determina onde vai ser a lua de mel. A lua de mel vai ser logo na sequência do casamento? Ou vocês vão ter uma janela de tempo para ir viajar para a lua de mel? Porque dependendo, a sua lua de mel vai ser o contrário, né? Vai determinar o seu casamento. Que foi mais ou menos o que aconteceu. Tínhamos um orçamento. Com esse orçamento eu tinha em mente que eu queria um local que eu tinha a garantia do sol. Dentro do nosso orçamento, com a garantia do sol, visto que nunca tínhamos viajado antes a turismo, o destino da lua de mel determinou a nossa data e o horário determinou em relação às fotos que eu queria fazer. Foi um efeito dominó. Por isso, gente, é muito detalhe. Então vamos lá. O local que eu iria, para eu desfrutar ele na íntegra como eu queria, dependia de tábua de maré, exatamente. Essas tábuas de marés, a melhor época iria iniciar, e eu queria fazer a viagem logo na sequência, no primeiro dia pós-casamento, significa que o casamento iria acontecer numa quarta-feira. Como eu queria as fotos no pôr do sol, e não tem como prever o clima aqui em Curitiba, mas enfim, eu consegui, graças ao bom Deus, o tempo amanheceu super fechado, enfim, mas depois ao longo da tarde ele abriu e teve um pôr do sol belíssimo, as fotos ficaram incríveis. Eu consegui essas fotos. Feito as fotos no pôr do sol, eu queria na sequência já ter ali a cerimônia. E com isso eu não pensei, eu fui um pouco egoísta nesse check e não pensei nos convidados. Porque todos trabalhando, meio de semana, teria que atravessar toda Curitiba para deslocamento e chegar até o local da cerimônia. São prioridades. E nesse check eu priorizei o que eu queria. Era um dia só e eu pensei, eles podem se organizar, foram poucas pessoas, e dar conta de ir lá prestigiar, se quiserem, a nossa cerimônia de casamento. Definir data e hora. Mas assim, não é só definir, porque são N fatores que interferem nessa data e hora. E a partir do momento que você tem data e hora definido, você vai conseguir ir atrás, você já tem o orçamento, você já tem a data e hora definido, você consegue ir atrás do próximo check e ir atrás dos fornecedores, vai te ajudar a ter foco. Bora pro próximo? Quarto check da nossa lista. Definir lista de convidados. Isso é importantíssimo. Porque com um quantitativo realmente definido, ok, que ao longo do caminho pode ter um pequeno ajuste ali, que foi o caso que aconteceu com o nosso, não foi o número exato, mas você limitar o número de pessoas vai impactar diretamente no local que você vai escolher para o seu casamento e todos os demais fornecedores, porque impacta no quantitativo de refeição, de doces, de bolo, para tudo. Para tudo que você for procurar de fornecedor, vai precisar saber qual o quantitativo de pessoas. E cadê sua lista? Se você não sabe se você vai fazer um casamento para 50 pessoas ou se vai fazer para 500 pessoas. Tudo isso impacta lá no orçamento, porque quanto você está disposto a investir. Entende que uma coisinha vai alinhando a outra, vai amarrando a outra. Então, esse quarto check, definir lista de convidados, importantíssimo. Quem realmente é importante para o casal? Vocês sentam e alinhem quem são os mais próximos naquele momento de vida do casal, porque sabemos que ao longo da caminhada, ao longo da vida, as pessoas vão oscilando, as pessoas vão mudando os seus níveis de importância e assim por diante. Seja colega de trabalho, seja de estudo, seja do seu hobby, ou seja aquele familiar, porque às vezes sabemos que temos uma pessoa de fora que consideramos mais do que o próprio familiar. Mas o que vocês vão definir nessas escolhas? A partir do que acordaram em conjunto, vai auxiliar nas escolhas para essa lista e não abrir mão depois. Deixar bem claro quais são os critérios que vocês vão levar, porque daí vai ser também uma questão, vocês vão trabalhar com alguma ferramenta para confirmar presença ou não, definir isso. Nós não utilizamos, até porque foi muito pequenininho e não ia interferir, né, se caso a pessoa não conseguisse ir ou algo assim. É claro que
num casamento, seria muito interessante ter a confirmação de presença, porque às vezes aquela pessoa que está ali na sequência, que não entrou na lista, mas a pessoa em tempo hábil confirmou que não é possível, você consegue encaixar uma outra pessoa que também seria importante para você. Definir ou não lista de confirmação de presença, mas principalmente definir a lista de convidados. Quantos? Ser muito importante. No nosso caso, como eu brinquei, foi uns agregados ali que não fazia parte, mas a gente não deixou claro isso para as pessoas, que literalmente estava convidando aquela pessoa e não o seu acompanhante junto. Até porque aquelas pessoas que têm os seus acompanhantes que oscilam bastante ao longo dos anos. E o nosso caso foi o que? Chegamos à conclusão, de acordo com o nosso orçamento, que iríamos limitar a nossa casa, os noivos, os filhos do Marcelo, pai e mãe de cada lado, irmãos de cada lado com suas esposas, no caso os acompanhantes ali de cada lado, e seus filhos. Ponto. As avós de cada lado, porque um tinha uma avó de cada lado. E no meu caso, como a minha madrinha e o meu padrinho não foi dentro da minha casa, aí foi a minha madrinha e o meu padrinho e a filha deles, que é o meu tio e minha tia. E daí teve ali 2 agregados que não estavam previstos. Mas daí você tem que estar ali exatamente com o orçamento previsto para esses ajustes se acontecer, que o local consiga adequar ali uma cadeira a mais e etc. Definido a lista de convidados. Vamos para o próximo check. A lista é grande, mas já estamos vencendo a primeira folha. Definir madrinhas e padrinhos. Definido a lista e verificar dentro dessa lista quem serão os padrinhos e as madrinhas. Eles foram definidos nós em conjunto. Definimos quantitativo também destes. Não queríamos muitos, só queríamos um casal de cada lado. E deu super certo. Detalhes depois de definido quem são. O que vocês pretendem para o casamento de vocês? Vocês vão ter exigência quanto ao figurino deles? A paleta de cores das madrinhas? O modelo do vestido, que acontece muito hoje em dia, né? No nosso caso, a gente deixou as pessoas super livres. E em ambos os casos, né? O tom de vestido, se vai ser vestido, modelo, se vocês vão prever convite diferente para os padrinhos e para as madrinhas, algo especial. Acontece bastante, né? Uma caixinha, um mimo ou algo assim na hora de fazer o convite. Gente, a gente tinha menos de 3 meses, uma cerimônia super simples, uma mini cerimônia, então não fizemos. Vocês já vão ver a situação do nosso convite quando chegar nessa parte. Não fizemos isso, mas é claro, se tivesse um orçamento, eu faria assim. Isso, detalhe, abre-se um parênteses aqui. Para mim era muito importante esse ritual, esse rito, ter esse momento registrado. Então, sim, eu não queria deixar passar em branco e dentro do nosso orçamento foi o possível a ser feito. O orçamento contou com uma ajuda, então eu tinha o que era possível fazer com o nosso orçamento de nós dois. Ia ser, às vezes, um casamento no civil, um almoço, íamos fazer uma sessão de fotos. Quando chegou uma ajuda externa, que é a ajuda dos meus pais, com um valor X estipulado, então abriu-se o leque para estender para uma mini cerimônia, que foi onde daí ajustamos o que era possível ser feito dentro daquele orçamento com a ajuda deles, beleza? Se você tivesse um orçamento ilimitado, faria o festão, com certeza, sim. Não pelo Marcelo, Marcelo super, ele de boa, é indiferente quanto a isso. Para mim era importante, se tivesse um orçamento limitado, todas as prioridades da vida já sanadas, o valor é indiferente, faria assim um casamento super tradicional, com tudo que tinha direito. Festa e etc. Inclusive esse mimo pro convite das madrinhas e dos padrinhos. E teria mais de um padrinho, talvez 2 por casal ali. Comprar as alianças, próximo check. Sim, não pode esquecer delas. Há quem tem o ritual do noivado, o pedido de noivado, o sim, e daí atrás já da sequência ali das alianças, algo assim, né? Não foi o nosso caso. O namoro desde o início já era para se desse certo, já é algo sério, e nisso só, ao invés de eu sair da casa dos meus pais e morar com ele depois de anos, então 16, 17, 18, 19, foram 3 anos, decidimos então que sim, para mim era importante, única filha, mulher em casa, fazer bonitinho. Para mim era importante essa passagem, esse ritual. Ter o registro, esse ritual, essa celebração dessa nova fase de vida. O Marcelo já teve um casamento anterior, ele já tinha passado por esse ritual. Comprar as alianças, então, novamente vem o orçamento, que interfere bastante, porque tem alianças para todos os gostos e bolsos. É um valor bem considerável, que vai impactar muito em outras prioridades. Nesse caso, nós estamos com a mesma aliança até hoje, não fizemos nenhuma troca de aliança de renovação de votos ou algo assim. É uma aliança simples, não foi a mais simplesinha, a mais fininha, foi um pouquinho mais grossinha, mas ela não foi anatômica ou algo assim, como é dos meus irmãos. Ela é fina, e o meu, um detalhezinho que eles davam uma pedrinha aqui
eu optei por colocar ela e optei pela gravação. Então, às vezes, dependendo do local de escolha ali, às vezes a pessoa não vai falar sobre isso, é interessante você perguntar caso você tenha interesse. Colocamos a gravação e essa pedrinha, porque já estava inclusa, e ver isso com antecedência, por isso que está no check, porque você precisa ver o tamanho, ela vai para a gravação, ela tem tem o prazo da relojoaria, da joalheria, do local que você vai escolher, o modelo que você vai escolher, tudo isso vai interferir. Às vezes foi o meu caso, né? Eu tive que mudar daí depois porque não dava tempo. Eu emagreci muito nesses 3 meses, não porque eu queria, é por causa da correria. E aconteceu que o modelo que eu tinha escolhido do tamanho, ela ficou super solta depois e foi bem perigoso para a questão de eu perder ela. Eu precisei ajustar depois, mas não dava tempo pro dia da cerimônia. Definiu comprar as alianças, escolher gravação, você vai ter adereços ali ou mais, pedrinhas de diamante, etc. Definir quem vai levar essas alianças no dia da cerimônia. Vocês vão fazer o rito de alguém ir na cerimônia e levar elas até vocês? Ou elas já vão estar com o noivo? Como vai ser isso? Inclusive, essas alianças estando com vocês precisam entregar para o cerimonialista, para quem vai fazer o rito, né, de levar. Vai ser uma avó? Vai ser uma daminha? Vai ser um pajem? Quem vai levar? Em qual objeto vai ser entregue essas alianças? Definida a pessoa, como vai ser entregue? Vai ser uma daminha com uma almofadinha, com algum objeto? Qual é esse objeto? No nosso caso, foi o meu enteado, o Nicolas, e ele foi nosso pajem e único. E dentre as pesquisas, eu bolei no sentido que eu falei, eu acho que ele vai gostar, menino, tal, como mini segurança, que ele era pequenininho na época. Então, foi um mini segurança de aliança, uma maletinha, óculos, procurei aqui um foninho de ouvido aqui pra eles, um crachá de segurança. Isso é tudo de última hora, tá, gente? Foi improvisado. Por isso que eu falo do comece, porque são tantas opções no mercado, porque daí você consegue definir tudo isso com calma, com clareza, sem correria e sem esquecer de nada. E do jeitinho que vocês tinham em mente. E ele entrou com a música ali de fundo do filme, gente. Eu já esqueci. E foi bem legal. E ele teve essa inclusão no nosso casamento. Definir, então, a compra das alianças, você vai ter gravação, modelo, né? Porque com isso, com antecedência, vai ser levadas por alguém, qual objeto, tudo isso antes. Porque o prazo conta muito. Definir, ali falando sobre isso, próximo check, definir daminhas e pajem. Daminha e pajem, vai ter mais de um? Quais vão ser a função deles no seu casamento? Quem irá levar as alianças? Se haverá necessidade, né, de alguém levar, o figurino vai ficar a responsabilidade de quem dessas daminhas e do pajem? Vai ser de vocês? Vai ser dos pais dessa daminha, desse pajem? Vai ser a cargo deles? Vocês vão definir qual estilo? Porque no caso do Nicolas, né, verificamos junto, foi um coletinho, a camisa social, a gravatinha, porque a gente ficou em dúvida ainda da borboleta e a gravata normal. Eu acho que eu peguei as duas e ele escolheu, ou o suspensório, porque ficamos em dúvida. E nesse meio tempo eu até fui atrás de suspensório, mas acabou ficando... Ele retirou o suspensório e utilizou um coletinho, calça social, tive que ir atrás de sapato social e tal, a maletinha, tive que ir atrás de tudo isso com antecedência. Um óculos, o foninho que eu falei, o crachá, eu comprei na papelaria mesmo, as coisinhas, imprimi eu mesmo a foto dele e tal, foi tudo de última hora, mas eu acho que deu super certo. E foi a cargo nosso. Então, no caso, definir, né, como vai ser o de vocês. Você vai ter a daminha jogando flores pelo caminho antes da entrada da noiva. Você vai ter alguma daminha levando algum buquê, alguma homenagem aos pais, às mães. São N opções que tem no mercado. Aí fica a cargo do seu orçamento e do estilo do casamento que você quer para verificar quais serão suas escolhas. O nosso foi bem enxuto, bem objetivo. Então, madrinhas em padrões, um de cada lado. Daminha e pajem. Um foi o meu próprio enteado, teve essa inclusão dele de alguma forma, eu queria que tivesse essa inclusão. E verifiquei nesse estilo mini segurança. As alianças, pronto, as alianças vai ser entregue por ele. Vamos pro próximo check? Definir o estilo do casamento. Exatamente, a partir do momento que você tem esse foco, vai te ajudar aí muito, porque para todos os outros fornecedores vai ser em relação ao estilo que você definiu. Porque, veja, você já definiu o orçamento, o teto que você pode ir, o que você está disposto a investir. Você já definiu data e horário, para ver clima, o que você tem intenção. Você já definiu a lista de convidados. Então, orçamento, data e horário e lista de convidados. Com isso, como você tem o quantitativo de pessoas, o orçamento, se você definiu o estilo, agora pronto, fechou. Aí você consegue para todos os fornecedores. O estilo do casamento vai ser clássico, com tudo que tem direito?
Vai ser um rústico? Então, a partir do que você pretende definir de escolhas, vai determinar seus fornecedores, e o foco definido do estilo vai facilitar muito em você não perder tempo nas escolhas, porque daí você já vai com foco para tudo. Um casamento mais tradicional, um casamentão, ou vai ser um mini wedding? Isso, eu não sabia dessa terminologia. Justamente definido o nosso orçamento, foi onde na pesquisa para o nosso, em menos de 3 meses, eu vi que tinha essas opções dos mini weddings, mini casamento, mini cerimônias. Hoje em dia tá tão comum, né? Mas na época não se falava tanto assim. E eu fui atrás, nós éramos para termos casado em 2018, nisso acabou mudando para 2019. E lá, pelo menos eu não tinha nunca tinha ouvido falar tanto assim nessa terminologia, e é muito comum hoje em dia, né? Nisso, os minis casamento. Vai fazer uma mini cerimônia na praia, vai ser uma pegada mais campestre, no campo, no morro, no alto da montanha, uma pegada mais rústica, num local, um café colonial, entende? Porque vai mudando muito a vibe, muda a vibe de tudo, para tudo você ir atrás dos fornecedores. Então, qual é o estilo de vocês? O que mais fala? O que retrata mais vocês? Ou às vezes seria um clássico com tudo que tem direito, mas o orçamento de vocês não estão dispostos nesse momento a investir. Tudo isso vai interferir. Definido o estilo, aí vocês conseguem ter foco total para ir para os fornecedores. O estilo do casamento, muito importante. Bora pro próximo check? Não esqueçam de contratar um cerimonialista, uma assessoria de casamento. Exatamente. Ah, não precisa, eu vou dar conta tudo sozinho. Meu amigo, o meu foi uma mini cerimônia nossa, e foi a primeira coisa. Eu já trabalhei um pouquinho nos bastidores no passado com isso, e eu sei o quanto faz diferença. É um investimento necessário, e a depender do profissional, você vai te deixar na mão ainda. Mas é interessantíssimo que você não deixe de fora de contratar uma assessoria de casamento. O cerimonialista vai fazer total diferença para te ajudar nesses detalhes que são inúmeros, nesse planejamento, por isso contratar logo de imediato. E também estarem lá no dia para te assessorar em toda a cerimônia, a festa e assim por diante. Próximo check. Definir o local. Local de fato de casamento. Daí vocês já definiram o antes, agora vocês começam a definir os externos. O local. Vocês vão casar no cartório, no civil? Qual cartório? Vão ir para a cerimônia. Uma cerimônia religiosa, vocês vão ter, né? Eu não sei qual é a tradição de vocês, no nosso caso não tem. Vão ter uma recepção logo na sequência, vai ter uma festa, vai ser uma mini recepção, vai ser só o cartório e a festa, vai ser o cartório e essa recepção. O que vocês têm em mente? Sempre tem o plano B, quanto aos locais, em casos de chuva e etc. Então, definir o local, vai ser uma chácara, ao ar livre. Mas o nosso clima aqui, nós trabalhamos sempre com a possibilidade de chuva. Plano B sempre, em casos de chuva naquele dia. O que fazer? Vai ter uma tenda, tem uma cobertura? Ou você já quer ir direto para um local coberto para não ter esse problema? Tudo isso impacta na escolha. Bora pro próximo check. Burocracia da parte civil, cartório. Toda a parte documental. Então não esqueça, porque quanto antes você vê isso, são detalhes que vai fazer diferença. Documentos que vocês precisam atualizar. No caso, né, do Marcelo ali, questão de certidões de divórcio atualizada e assim por diante. Se o seu RG está muito desatualizado, verificar se é necessário. Certidão de nascimento atualizada. Existe uma série de documentos que o cartório da sua escolha vai pedir. E nesse caso, verifica se você já tem todos os documentos, prazos que precisa, com antecedência para esses documentos. Qual regime de bens será escolhido? Exatamente, senta e conversa os dois para não ter problema, não ter desentendimento entre as famílias. No nosso caso, queríamos um e por força maior de lei não poderíamos escolher aquele. Nós só tínhamos um único que, devido à legislação, fomos obrigados a escolher ele, mas é tema para outro vídeo. Noiva, você vai manter seu nome como solteira, depois de casada? Ou você vai pegar ali o sobrenome, né, um pedaço do nome do seu marido? Nesse caso, se você vai mudar seu nome depois de casada, vai ter prós e contras, vai impactar na sua documentação. Você vai precisar, depois de casada, refazer toda a sua documentação. CNH, RG, CPF, todos os locais você vai precisar atualizar, passaporte, assim por diante. Pese os prós e contras, o que é importante para você, o que faz necessário, mas defina isso, porque tudo isso, quando você for para o cartório, você vai precisar já ter definido, beleza? Tudo isso é para te ajudar a evitar transtorno, você já ir com tudo pronto. Isso mesmo. Bora pro próximo check. Definir o celebrante. Isso mesmo. Definido o estilo que vocês pretendem de casamento, definir o cartório, que é obrigado por lei, é o casamento civil, pelo menos no nosso país.
Vocês vão ter uma cerimônia religiosa, vai ter um padre? Uma cerimônia religiosa vai ter um pastor? Vocês vão fazer com o próprio juiz de paz? Dependendo dos cartórios, se você gosta daquele juiz, você paga uma taxa a mais ou algo assim, você acorda com ele e ele, ao invés de você fazer ali o ritual ali no cartório, ele vai até o local da sua cerimônia, ele faz ali umas palavras legais, a cerimônia, e é o próprio juiz de paz. Eu, do meu irmão, adoraria, que foi o mesmo do casamento anterior do Marcelo. Mas não vinha o caso para nós e, nesse caso, eu contratei um outro celebrante para nós, para que estivesse lá no dia, fazer todo o rito ali da cerimônia, da mini cerimônia, e colocasse ali palavras bacanas. Nisso a gente teve encontro antes com eles, para relatar a nossa história, para que ele pudesse formular depois as palavras dele no dia da cerimônia. Tudo isso vocês precisam ver com antecedência, definir junto, porque as famílias podem ter religiões diferentes, o do noivo, da noiva, entrar num acordo, um consenso, o que vocês vão fazer. Ou vão chamar um amigo para fazer a celebração, vocês vão pegar uma pegada mais logística da coisa, mais ali praiana, algo mais pro yoga, não sei, tem N estilos de cerimônia, vocês precisam definir isso para definir o celebrante, para contratar ele, porque às vezes o que você quer ele não vai ter data disponível. Por isso que o início de tudo foi que comece logo o planejamento. Vamos pro próximo? Definir os votos, isso mesmo, com antecedência, que não foi o meu caso. Definir os votos do dia do seu casamento. Esses votos vão ser impressos ou vão ser de forma digital? Onde vai estar esses votos? Porque com o cerimonialista, com essa assessoria de casamento, eles vão te ajudar. Dependendo da empresa e o estilo do casamento, eles vão preferir que esteja bonitinho. Você envia os votos para eles, eles vão fazer a impressão num papel bonito, timbrado ali, diferente, para que no dia esteja bonitinho. Tudo isso você tem que pensar antes, para que você não precise pensar no dia. Ah, tá digital no meu celular, eu esqueci meu celular em casa, ou eu esqueci de carregar o celular. Entende dos detalhes? Pois é. Bora pro próximo? Eu falei que é muito detalhe. Definir os principais fornecedores. E aqui agora vai abrir uma listinha de N pontinhos que eu vou listar ali, que às vezes pode passar batido e você esquecer de algum. E é muito importante que você lembre do máximo de todos. Sempre vai ficar alguma coisinha, tá? Já se prepare quanto a isso. Mas é bom você lembrar do máximo que puder. Você definiu tudo anteriormente? Bora definir os fornecedores? Porque agora você já tem data, você já tem horário, você já tem quantitativo de pessoas, você já tem um orçamento, você já tem local. Então agora bora para os fornecedores. Bora lá? Alimentação, refeição, bebidas, bar, bora lá. O que você vai servir para os seus convidados? O que vocês estão dispostos, né? Qual será o cardápio do seu casamento? O estilo que será servido, exatamente. Ele vai ser um café da manhã, café da tarde, um almoço, um jantar? Vai ser à la carte? Um cardápio pré-definido? Vai ser um rodízio? Vai ser um café colonial? Vai ser um coquetel? Entende a N opções que tem no mercado? Qual é o estilo de vocês? Vocês vão agradar vocês ou vocês vão agradar os convidados? Exatamente. Por quê? No nosso caso, abre-se um parênteses. Nas nossas famílias, eu optei nessa hora de não agradar a mim. Lembra que a data e o horário foi a mim. Nessa hora, eu optei por agradar ambas as famílias, o máximo que conseguisse. Não adianta eu pegar um local maravilhoso que tem em Curitiba, uns locais tão lindo, tão lindo, tão lindo, mas que eles não iam se sentir bem lá. Ia ficar muito engessado. São cardápios à la carte, massas deliciosas, imagino eu. São locais lindíssimos para uma mini cerimônia, para um mini wedding, mas que não fazia sentido para eles. E nesse caso, aí eu optei em agradar eles. Ambos gostam de comidas, à vontade, e de carnes. Então eu optei por churrascaria. Nossa, nem sei se apareceu no meu estômago roncando. Churrascaria, porque ia ter o rodízio de carne, o buffet à vontade, pronto. Não ia se preocupar com o quantitativo de alimentação e eles iam ter carne servida à vontade e ambas as famílias gostam. Beleza? Entende a diferenciação? Porque definido isso, me limita onde eu vou escolher esse local. O local irá disponibilizar as louças, as taças para brindar, o brinde ali no corte do bolo? O corte do bolo vai disponibilizar ali o talher necessário? A bebida do brinde, esse local a bebida está inclusa, ou você tem que ver as bebidas também. Então, no nosso, são todos os detalhes a se pensar. Por isso, a assessoria é importantíssima, para te ajudar a pensar e você participa disso tudo. Por isso é importante ver tudo isso com antecedência, porque no nosso caso ali, a gente lembrou o local desses detalhes, para que no dia, daí a sua assessoria confirma se tudo isso já está lá e o local não esqueceu de nada. Eu não sei se eu tinha colocado aqui pra frente em outro tópico. Tá, eu coloquei ali que entrou em outro tópico. Então, não esquecer do seu cardápio ali da sua cerimônia, beleza?
os convidados vão pagar ou vocês vão orçar tudo isso e deixar livre? No nosso caso, tem um detalhe. A churrascaria escolhida era a bebida não alcoólica e alimentação livre, tudo inclusa. Bebida alcoólica pago à parte. Para nós não faria diferença. Então, no caso, não tinha questão de ver rolha para levar bebida à parte, não fazia sentido. Os únicos ali que iriam beber, eu acho que no dia nem beberam, aí eles poderiam arcar com suas bebidas e deixar isso claro para os seus convidados, se você tiver essa livre comunicação com eles, ou assim, se vocês iriam prever esse orçamento a mais caso alguém bebesse, mas não foi o nosso caso. E optamos porque ficou muito prático a gente não esquentar a cabeça com mais nada, que a bebida e a alimentação estava inclusa, beleza? Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Aqui. Bora pro próximo tópico, dentro dos fornecedores. Bolo e docinhos, exatamente, você não pode esquecer. Qual o local? O local vai, daí com isso, o bolo e docinho você não pode esquecer. O local, ele vai fornecer garçom que vai partir esses bolos e servir os pedaços a todos os convidados? Ou você vai ter que definir uma pessoa para fazer isso? O corte e o servir. Quem fará? Já defini tudo isso antes. E quem vai ser o fornecedor do bolo e dos docinhos? No caso, o nosso caso, a churrascaria, o garçom mesmo, a cozinha lá, iria... Depois que fizemos ali o corte, o brinde, o bolo foi levado lá para a cozinha, eles partiram o bolo e o garçom fez a distribuição. Já tinha pratinhos, já tinha talheres, tudo isso incluso na churrascaria e eles fizeram a distribuição, serviram todos os convidados. Nenhum convidado teve que levantar e pegar bolo. Os docinhos. O bolo, gente. Meu Deus. O docinho, o bolo. O nosso fornecedor super indicaria. Eu acho que eu não falei, né, de todos anteriormente. Todos os nossos fornecedores eu super indico. Eu só tenho detalhes a ser pontuado, às vezes em um e outro, mas todos eu super indico. Vou procurar tudo o máximo que eu conseguir de contato para deixar para vocês de todos eles. E cabe aqui no caso do bolo, nós não temos mais esse fornecedor. Ele já partiu de forma bem trágica em um acidente. E ele fazia um hobby junto com nós, corrida de rua. E era um excelente profissional. Eu não sou fã de bolo, não gosto de bolo, mas é tradição ter o bolo. E o bolo para os convidados, porque os convidados gostam, meu Deus. Mas ele já foi. Os docinhos, desculpa. Os docinhos foi feitos pela minha prima, encomenda. Eu optei por focar em docinhos. Docinhos, bombom de uva, surpresa de uva, algo assim, bombom de morango. E eu não sei se eu cheguei a pegar algum outro docinho, estilo brigadeiro e beijinho. Acho que foi esses 4. E um quantitativo ok, que todos pudessem comer à vontade e não faltasse. Lembra que nossas famílias gostam de comer, eu não gosto de ter essa opção de faltou, sabe, comida. E os docinhos ficou bem limitado. Eu fiz com sobra o pedido. Então, docinhos, cheque. O bolo, não foquei em muitos, então acho que foi esses 4. O bolo com quantitativo que desse para todo mundo comer à vontade. Acabou que sobrou bastante porque é churrascaria, gente, todos comem bem, né? E como foi muito ali rápido, então você não tem aquele tempo para ficar esperando o jantar ali, processar, para daí depois vir o doce. Até porque a churrascaria tem um horário que fecha e assim por diante, da cerimônia encerrar ali como um todo, não teve festeira aí depois. Dos fornecedores aqui que eu esqueci de falar para vocês depois, o celebrante nosso foi mesmo da empresa da assessoria, entende? Super indicaria. O cartório foi da nossa cidade mesmo. O local foi uma churrascaria, que é o próprio local, refeição tal, já tem tudo. Uma churrascaria aqui em Curitiba, que a escolha se deu como? Infelizmente, a distância foi prejudicial. Mas o local se deu porque precisávamos de um local coberto, a alimentação já estava inclusa, tudo incluso. E aconteceu que algumas churrascarias eu visitei, algumas muito mais bonitas internamente do que essa. Só que o local era aberto ao público, então no mesmo dia da nossa cerimônia, ia estar acontecendo, o pessoal ia estar aberto junto com o público do dia. Então optamos por esse local, porque na época esse local ele era fechado do local externo, do público, e conseguimos fazer uma cerimônia ali, a mini cerimônia fechada, dentro da churrascaria, mas um espaço reservado. Isso determinou com isso tudo. Então, lembra como que uma coisa influencia a outra? Infelizmente, tinha que atravessar toda a Curitiba, porque nossas famílias são daqui, né, da região metropolitana. E isso era um ponto negativo, ainda mais por horário escolhido. Só que essa parte reservada fazia diferença pra gente.
Com isso, definida a churrascaria, defini o local que seriam nossas fotos, porque eu queria ali o pôr do sol e, na sequência, um local que ficasse próximo. E o local para as fotos foi determinado de acordo com a churrascaria, porque daí o Parque Tanguá ficava mais próximo desse local. Era a KF Grill, se não me engano o nome dela, ela mudou de nome, mas imagino que a churrascaria continua lá. Eu acho que a princípio era isso, né, de fornecedores, por onde eu parei aqui. Bolinho e docinho eu já falei. Lembrancinha, você vai ter bem casado no seu casamento, o tradicional bem casado? Você vai optar por qual lembrancinha? Outras personalizadas? Você precisa ver isso com antecedência. Você vai ter festa depois? Então você vai fornecer chinelo para as suas convidadas? Personalizar? Tudo isso você precisa ver com antecedência, porque se o seu orçamento estiver mais alto. No nosso caso, nosso orçamento lembra que estava reduzido. Então a lembrancinha, foi tudo eu que fui atrás mesmo. Eu fui atrás dos potinhos, dos vidros, em Curitiba mesmo para comprar os potinhos. E eu fui atrás do mercado, defini quantitativo de pessoas, tal, ali defini quantitativo de lembrancinha e os ingredientes para minha prima, a filha do casal lá que foi os meus padrinhos, preparar a nossa lembrancinha, exatamente. Ela foi de comer, foi, como que chama? Bombom aberto ou algo assim, sabe? Que tem o chocolate preto, o branco e no meio ali a uva. Eu optei pela uva para ajudar a evitar do morango soltar água e acontecer alguma coisa, um acidente, tá? Tudo isso precisa definir com antecedência. No nosso caso foi isso. Coloquei uma cordinha de sisal e uma foto que a gente tinha da minha formatura do serviço. Nossa, que tinha ali uma qualidade e tal. Peguei no Word mesmo, fiz uns quadradinhos, mandei pra revelação, vários quadradinhos, recortei tudo. Tinha que furar tudo e passar aquela cordinha, amarrar, ia ficar ali com a data e tal, e uma frase, sabe? Bem caseiro, bem de última hora e improvisei, assim, sabe? E, enfim, ficou na minha cara porque eles brincam que sempre essa sobremesa eu adorava, né? Em todo lugar que eu ia. E repassei o serviço a alguém. Lembrancinha, não pode esquecer. Topo do bolo. Qual será seu fornecedor? Vai ser uma flor? Vai ser um arranjo? O que você vai escolher de decoração ali? O bolo que você vai servir é o mesmo que vai estar ali para as fotos? Ou você vai fazer um bolo fake, um bolo de servir simples, sem decoração? No nosso caso, o topo do bolo, a fornecedora, excelente atendimento, mas ia ser outra, que ia ser mais realista o topo do bolo escolhido, não pôde ser justamente por causa do prazo. Por isso só comece logo antes, porque como não tinha data hábil para ela fazer realista, teve que fazer bem genérico daí. Foi biscuit, não que eu seja fã de biscuit, mas pesquisando eu achei o máximo as escolhas. E o que eu fiz? Eu defini o biscuit, ambas profissões, no caso eu, bombeiro militar, o Marcel, policial militar. A característica de ambas profissões, você precisa ver tudo isso com antecedência, e daí acontecia que se fosse realista, íamos mandar as fotos, e eles, gente, vocês não têm noção pesquisando, é muito realista. Tem profissionais que conseguem, assim, é muito personalizado, e eles conseguem trazer muita verdade, muito realista. Inclusive, se você quer o topo, com o seu vestido que você vai usar no dia, se você conseguir imagens e etc., eles conseguem fazer dos noivos, do dia ali, muito realista, muito personalizado. Eu fiquei abismada. Mas no nosso caso não pôde ser por causa da data. Você consegue fazer, vocês são um casal viajante, fazer com essa característica, essa pegada. O que traz de verdade personalização e traduz o casal, entende? Então vá da sua imaginação. No meu caso, não consegui fazer realista por causa do prazo. Estava disposta a investir o orçamento nesse detalhe, entende? Lá das prioridades. Não foi possível, por causa do prazo. Mas o topo do bolo é um detalhe a se pensar. Buquê da noiva, exatamente. Como vai ser o seu buquê? Adoraria umas orquídeas, algo assim, acho elegante, acho lindíssimo. Mas o meu orçamento não estava previsto para esse investimento. Então, nesse caso, eu optei com a mesma empresa, tudo da mesma empresa, da assessoria, do celebrante, da decoração, vocês já vão ver, é todos os mesmos. E o buquê, eu defini a cargo ali deles dentro do meu orçamento. Ele chegou na hora que já tínhamos iniciado as fotos, e o olhar dos fotógrafos, porque conseguiram captar exatamente a minha reação de quando chegou o buquê. E foi simplesmente incrível. Eu consigo lembrar exatamente a emoção que eu senti nesse momento. E eu jamais imaginei, gente, é só um buquê. Não, não é só um buquê. E faz todo um complemento ali na hora das fotos. Ficou lindíssimo. Eu fiz dentro do meu orçamento, adoraria uma orquídea. Mas é importante, você precisa ver isso com antecedência. Bora pro próximo? Fornecedor quanto a convite. Papelaria, toda a papelaria do seu casamento, o modelo, se ele vai ter um calígrafo. Isso, exatamente. O do meu irmão teve. Eu acho que o meu foi eu mesma que coloquei, mas fui atrás da caneta ali para escrever. E atrás da papelaria. Nosso convite, gente, um dia de noite morta de cansada,
Fui lá, olhei umas fotos nossa desse mesmo dia da minha formatura, eu e ele. Peguei uma foto, porque aproveitei que o fundo era todo preto, porque eu não ia ter edição, eu não ia ter Photoshop ou algo assim para editar. Fui pro Word mesmo, com isso digitei os dados que precisava. E peguei, mandei para revelar 15 por 21, se não me engano. Coloquei num envelope. Fui atrás daquele negocinho ali, o adesivinho de colar, escrevi atrás ali, porque fiz questão de entregar para eles o convite impresso. Você vai fazer digital, impresso, a papelaria, a sua identidade visual do seu casamento vai ter, vai conversar com tudo, vai ter um cardápio nas mesas, sabe? O nível ali de orçamento, estilo que você está disposto a ter. No nosso caso, não tinha condições. Bora pro próximo? Decoração. Iluminação. O estilo, o orçamento que você está disposto a focar e deixar bem claro isso na hora da sua escolha. O local lá escolhido, ele vai fornecer mesa, toalha, cadeira, a mobília, um telão, um multimídia, um equipamento, porque tudo isso vai interferir. Então, definido o estilo, a decoração, a iluminação vai interferir. Se está incluso, se não está incluso, tudo isso você precisa ver com antecedência e deixar claro, que foi o que aconteceu com a nossa empresa. A empresa eu super indico, mas teve um detalhezinho que faria diferença. Dentro do orçamento que estava previsto, eu não tinha tempo, não tinha condições de deixar isso claro. Aconteceu que lá onde ficou os docinhos, a louça que foi colocado ali na mesa, eu achei uma estrutura bem escura e eu acho que pesou um pouco o ambiente, na minha visão, para o estilo, para algo que eu tinha imaginado, talvez algo mais claro, para ficar mais leve. Daí, nesse caso, eu tinha que ter definido isso e deixado bem claro com a empresa com antecedência. E não houve isso, então por isso jamais é culpa ali da empresa. A empresa eu continuo indicando, que fez tudo, mas você precisa ter ali inspirações, caso você tenha definido isso antes, para facilitar o entendimento dessa empresa e entender o que você quer para o dia. E deixar isso bem claro com antecedência. Não tínhamos tempo para isso e não deixei claro isso. Então não é culpa deles e só mudaria esse detalhe ali que ficou pesado ali. E vocês precisam ver isso. As toalhas, as mesas e etc. Música. Vai ter banda, vai ter DJ, vai ser músicos ao vivo, vai ter vocal, como que vai ser? Vai ter cantor e assim por diante. A entrada da noiva vai ser com o quê? Com clarins, que foi o nosso caso. Mas aí você deixar claro o que você pretende também no dia, quais são as músicas para a entrada de cada um, qual é a lista, a playlist que vai ficar de som ambiente pro dia. E isso vai definir, vai dar uma diferença gigante em deixar claro para você depois não se arrepender. No nosso caso, os clarins foi uma escolha assertiva, mas não para tocar junto com uma música gravada, entende? Aí eu não gostei. E isso eu precisava deixar bem claro e eu não deixei. E eu nunca tive essa experiência antes para saber como ia ficar. O do meu irmão, ele estava junto com uma orquestra. Eu não tinha condições de contratar uma orquestra. Aí nesse caso interferiu e eu não tive tempo hábil para ver isso e deixar claro, então, só os clarins. As músicas, você precisa definir tudo isso, porque é o seu estilo, senão às vezes vai estar tocando algo que você não queira. Definir a playlist para tudo. Se vai ter, bora para as próximas atrações. Vai ter um clipe de retrospectiva? Se vai ter, tem já equipamento lá para passar tudo isso? A empresa que vai fazer isso, selecionar as fotos para essa retrospectiva. Isso, gente, eu fiz de última hora, na noite, assim, ó, virando a noite, de última hora. A irmã do celebrante foi lá e providenciou para mim. Não façam isso de última hora, gente. Cabine de fotos vai ter no dia? Vai ter outras atrações artísticas? Defina tudo isso. Foto e vídeo. Isso eu me arrependo de não ter aumentado o orçamento e deixado o vídeo junto, só foto. Mas a empresa é importantíssima, a qualidade, vocês precisam não abrir mão disso. E eu indico super o casal, são excelentes, são maravilhosos, indico com certeza. A importância da qualidade é que é imprescindível. Carro da noiva e do noivo, o translado. Quem irá levar a noiva? Quem vai fazer todo esse translado? Definir isso antes, vocês vão alugar? No nosso caso foi Fusquinha do meu pai, mas o casal me pegou já pronta, me levou até o local para fazer as fotos e o Marcelo foi com o Fusca do meu pai. Lá nos encontramos, como o vestido era volumoso, de novo fui até a churrascaria, que era ali perto com o casal. E depois, aí, familiar, meus pais levou nós para casa e etc. Vocês vão pro hotel depois e assim por diante. Vestido da noiva. Provas, ajuste com antecedência, o estilo, você quer um conforto, você vai para um estilo mais sensual ou não. O meu vestido veio da China. Pensa daí, o prazo, torcer para que venha certinho, que sirva. E teve que fazer ajuste porque eu emagreci muito. Teve um kit costura lá no dia importantíssimo. A assessoria levou, precisou fazer ajuste lá na hora, na churrascaria. E eu fui de acordo com o meu orçamento, tá? Eu escolheria outro, mas foi de acordo com o meu orçamento. Às vezes é interessante você ir em lojas
prova e daí você tem uma noção para daí depois você ou comprar ou alugar. E a mesma coisa vale para a roupa do noivo, tá? Qual vai ser locado, comprado, definir tudo isso antes. Noiva, coroa, o arranjo do seu cabelo que você vai fazer na cabeça. Sapato da noiva. Vai ser confortável? Vai priorizar o conforto? No meu caso, eu ia fazer fotos ao ar livre, grama. Eu não queria que o salto ficasse afundando. A altura, eu não queria que ficasse muito maior que o Marcelo. Então, salto grosso, eu queria usar esse sapato depois. Eu comprei ele, não aluguei. Tudo isso precisa ver antes. Mas não deu tempo de eu usar ele e antes, porque um dos meus pés ficou machucando. Precisei também improvisar uma palmilha, porque ele ficou um pouquinho folgado. Tudo isso precisa ver com antecedência. As joias que você vai usar no dia. Cabelo e maquiagem. Dia da noiva, manicure, o hotel, você vai ser num salão, vai ser em casa. Você coma para não passar mal no dia, almoce. Não pode faltar alimentação. O look, o sapato do noivo, dia do noivo, hotel, salão também é a mesma coisa que eu repeti aqui. Não esqueça, eu tô dando uma acelerada, o vídeo tá muito longo e eu preciso liberar aqui o espaço. Nós estamos em obra. Estamos já indo pros extra. Então não esqueça de tudo isso. Porque vai definir muito a qualidade depois, por exemplo, da sua maquiagem para depois. As minhas fotos ela tinha que durar todo dia a maquiagem. Bora pros extras. Haverá ensaio pré-wedding? Você vai definir isso? Nós não tínhamos orçamento para isso. Haverá despedida de solteiro? Chá de lingerie? Chá de panela? Irão optar por fazer curso de noivos? Não fizemos isso, depende da religião até, obrigado, né? Farão identidade visual do casamento de vocês? Farão lista de presentes? Não fizemos. Dia do noivo, estética, depilação, limpeza de pele, procedimentos odontológicos, cuidar com tudo isso, porque dependendo do que vocês vão fazer, para a pele não estar manchada no dia. Estar preparados para situações inesperadas e que vai acontecer. Estar preparado quanto a isso. Definir a lingerie na lua de mel, meninas. Definir a lua de mel. Vai ser internacional? Vão precisar de passaporte, visto, vacinação, chip internacional, a moeda estrangeira, deixar as malas prontas para não ter problema. Vocês vão fazer a viagem logo na sequência? Vão preferir optar por posar no hotel, posar na casa de vocês mesmo, descansar para depois viajar? Programar as férias junto da empresa para não ter contratempo na lua de mel? Fará surpresa para noivo, noiva enquanto estão se arrumando? Sabe mandar alguma coisinha para ela, ele mandar para você e assim por diante. Ufa, tem muito mais outras coisas. Você lembrou de mais alguma coisa que ficou faltando? O vídeo ficou longo, mas eu tentei listar todos e dei uma aceleradinha agora aqui no final, porque eu fui pontuando, né, todos os finais. Conhece alguém que tá precisando? Envia, compartilha esse vídeo, vai ajudar com certeza ela a não esquecer de nada e sempre fica alguma coisinha. Compartilho com carinho todos esses detalhes, as minhas experiências, as minhas dicas que lembrei. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês ou ajude alguém que tá do outro lado e contribua para sua missão linda que é o seu casamento. Curta esse processo, durma bem, importantíssimo. Se alimente e desfrute de um dos melhores dias da sua vida. Um super beijo e até a próxima.